Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Aproveitando que você está de pé, livro de Atos dos Apóstolos, do seu capítulo de número 16. Amém? Atos, capítulo de número 16. Para te animar, nós vamos pregar os 40 versículos desse texto nesta noite, que é o proposto, irmão. E você que tem o desejo de aprender mais sobre Atos, temos, tirando de hoje, mais 12 capítulos pela frente para nós aprendermos mais sobre Atos dos Apóstolos. Vamos ler somente o verso primeiro e você já pode tomar o seu assento. A palavra do Senhor diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aprendendo um pouco mais, irmãos, sobre esse texto de Atos dos Apóstolos, a qual nós vemos que Paulo, quando ele tem aquela grande conversão com Deus, a qual ele tem um propósito com o Pai, a qual Deus prepara Paulo, que outrora chamava-se Saulo, para ter esse encontro da conversão, aonde aqui nós vemos que Paulo ele se torna um grande comissionado da palavra do Senhor. Paulo, Deus alavanca o ministério de Paulo, para que ele também possa abençoar o ministério de pessoas que estão ao seu redor. E assim também tem que ser conosco. Deus comissiona sobre as nossas vidas ministério, não é unção. Deus comissiona ministério sobre nós, para nós abençoarmos pessoas por onde nós passarmos. E aí eu te pergunto, como nós temos usado o ministério que Deus confiou em nós, a responsabilidade? Como que nós temos usado? Porque Paulo, quando Deus poderia ter chamado somente Pedro, Deus poderia ter pego Lucas, que foi um discípulo de Paulo, porque Lucas, ele foi um discípulo de Paulo. Deus poderia ter pegado somente Lucas e ter propagado a palavra do Senhor, mas Deus olha para Saulo e diz assim: vou fazer dele uma ferramenta. E Deus usa ele para ser um grande comissionado da palavra de Deus. E o Senhor comissionou a cada um de nós que estamos aqui, obreiros ou não, para a santa obra de Deus. Aí a gente para e se pergunta: como que nós temos tratado o chamado que Deus confiou a nós? Como que nós temos tratado? Aprendemos domingo passado na escola dominical um pouco sobre isso, que não deixa Deus rejeitar naquilo que Deus te chamou. Aí dói. Davi, Deus chamou, mas rejeitou o chamado dele porque depois ele errou. Não é porque Deus te chamou que ele vai aceitar você vivendo do jeito que está. Ah, porque eu tenho uma promessa. E daí? Deus cumpre a promessa a partir do momento que nós estamos comissionados à obediência debaixo daquela promessa. E como que nós temos tratado glória a Deus. E como que nós temos tratado aquilo que o Senhor ele confiou a nós. E aqui nós vemos que Paulo, depois nós estamos transcorrendo, quarta-feira passada, lemos o capítulo 15, aonde se dá início a segunda viagem missionária de Paulo, a qual ele se aparta ali de Barnabé, por causa de João Marcos, primo, e ali, Paulo, ele pega Silas, e ele vai dar continuidade na viagem missionária a qual Deus tinha chamado para ele. E o interessante é que quando Paulo sai dessa viagem missionária, versículo 1, ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Que de onde Paulo estava, a ocasião ali aonde Timóteo estava, havia quilômetros de distância. Mas Paulo ele já sabia quem era Timóteo e como Timóteo era na presença de Deus. Não era ali 1 quilômetro não, presbítero Valdeir. Não era metros, era mais de 30 quilômetros da onde Paulo estava, mas chegava para ele dizendo assim: Paulo,
tem um certo... Era menino ainda Timóteo, você vai ver que depois em 1 Timóteo 1,15 ou 2,15, você vai ver que Paulo olha para Timóteo depois de 15 anos e fala, o jovem Timóteo. Então ele era menino ainda. E Paulo já sabia que Timóteo ele era uma pessoa de Deus. Assim quando Elias passa, a mulher olha para ele e fala assim para o marido, ali vai um santo homem de Deus. Timóteo não esperou Paulo chegar lá onde ele estava dizendo, Paulo, eu sou pregador, eu sou obediente, eu oro, eu canto. Não, Paulo já tinha um testemunho antes de chegar naquele lugar. E como tem sido o nosso testemunho perante a sociedade aonde nós estamos habitando? Será que nós somos só crente da porta para dentro da igreja? Será que nós somos só crente quando vimos um irmão na rua e falamos assim, a paz do Senhor? Daí nós lembramos que somos crentes. Mas como que tem sido a nossa conduta fora das quatro paredes do templo da casa do Senhor? E nós entendemos aqui que, entrando um pouquinho nesse consenso, é um culto de ensino, irmãos, de estudo da palavra do Senhor. Nós vemos aqui que Timóteo, ele era filho de mãe judia e pai grego. Ali é onde a gente entra Eunice e Lloyd, mas não vamos atentar a isso não. E nós sabemos que para o judaísmo, todo filho nascido de mãe judia era judeu, independente da nacionalidade do pai, era judeu. Mas se fosse um pai gentio casado com a mãe gentia, o filho era gentio, ele não era considerado judeu. Mas por quê? Por causa do ensinamento das mães, aonde a mãe ensinava, ali aos 13 anos, quando o filho passava pelo bar mitzvah, ali ensinava para o filho. Só que Timóteo, pelo pai ter sido grego, aonde, olha para você ver que interessante, que pela lei era proibido chamado de exogamia. Você sabe o que é isso pela lei? Era onde casamento de dois povos diferentes, a lei proibia esse tipo de ato. Não poderia. Mas nós entendemos que a mãe de Timóteo, ela era uma cristã convertida, então por isso que ela deixa um pouco a lei de lado, ela se casa ou depois ela passa a praticar ali a Torá, a lei. Então por isso que Timóteo ele não era circuncidado, porque isso era dever do pai. A mãe ensinava ali os costumes, mas o pai ensinava. Aí você vai ver muitas controvérsias ou muitos atos dizendo que o pai havia morrido ou o pai havia abandonado a mãe, por isso que ela volta juntamente a morar com a avó. E por isso que Paulo, quando vai com Timóteo, voltando aqui para o texto, irmãos, e Paulo conhece Timóteo e faz de Timóteo dizendo assim, vamos comigo, Timóteo, para pregar a palavra do Senhor. Só que chega no versículo 2 e 3, vamos lendo aí para a gente entender. Do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Timóteo, dando bom testemunho. Paulo quis que este fosse com ele. O tomando, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Mas se a gente volta para o capítulo 15, houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé, dizendo assim, não é necessário mais a circuncisão, não foi isso? Houve uma assembleia entre eles, uma discussão entre eles. Mas o porquê que Paulo chega no capítulo 16, Paulo ele pega Timóteo, ele faz para circuncisão. Porque Paulo não queria ficar dando referência, perdendo tempo, discutindo sobre aquilo acolá, mas Paulo queria que os judeus fossem evangelizados. É o que acontece hoje no nosso tempo, aonde você pega um cristão, às vezes ele vai dizer para você, eu sou arminiano. Porque eu sou calvinista. Aí você pega um cristão e fala assim, porque eu eu sou pré-tribulacionista, eu sou mid, porque eu sou antes da tribulação, eu sou do meio da tribulação, eu sou pós-tribulacionista. Não que esse assunto não é importante para a igreja, sim, é importante, mas enquanto nós estamos discutindo isso, pessoas estão deixando de ouvir a palavra do Senhor. Enquanto nós estamos discutindo, porque eu sou calvinista, porque eu sou arminiano, porque eu creio que aquilo que foi derramado em Atos 2 não é língua de Deus, mas é língua de homem, porque aquilo que está em 1 Coríntios também é língua de homem, não é língua de Deus. Nós estamos perdendo almas para o inferno, dizendo assim, os crentes, em vez de pregar a palavra, estão batendo cabeça, estão discutindo. E era isso que Paulo estava querendo dizer, olha Timóteo, eu não vou bater cabeça não, se quer circuncidar, vamos circuncidar, mas a palavra vai ser pregada no meio desse povo. E às vezes nós cristãos, ao invés de pregarmos a palavra do Senhor,
Às vezes a gente sai do culto dizendo, eu não concordei com o pregador. Aí sai o caminho da igreja, até em casa discutindo, as pessoas que estão na rua, ouvindo, você viu o crente brigando depois que saiu do culto? E pessoas que estão na beira da calçada, esperando ouvir dizer, ei, Jesus vai mudar a tua história. E a gente discutindo porque o pregador falou que Salmos 23, ele colocou uma letra a mais, ele tirou uma letra, mas para com isso. Isso é cunho de conhecimento, mas nós temos que aprender a falar do amor de Deus, da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, olha o que a palavra do Senhor fala. Entre judeus e gregos, querendo discutir sobre isso. E Paulo ele vem dizer o quê? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eles não entendem que nós pregamos alguém que foi crucificado. Aí Paulo vai dizer, eu vou bater cabeça com eles pregando alguém que foi crucificado no madeiro por causa da circuncisão. Não, eu vou pregar Cristo. Eu não vou perder de pregar a palavra do Senhor. Timóteo, vem cá, vamos ser circuncidados, mas a obra do Senhor vai ter que sair do papel. Não vai ficar somente no papel, indo mais além. E Paulo pega Timóteo, faz a circuncisão, porque seu pai era grego, e dá continuidade na obra do Senhor. E quantas vezes nós temos perdido tempo com coisas aí que não vai agregar nada para o reino dos céus? E quantas vezes nós estamos perdendo tempo porque alguém pregou uma teologia, exegese, não importa, irmãos, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Isso é cunho de conhecimento, é bom você saber falar bonito, ter uma boa oratória, ter uma dicção, mas isso não leva ninguém para o céu. O que leva é a palavra do Senhor, um arrependimento genuíno, é aquilo que confronta o nosso eu, o nosso pecado. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Indo mais além, irmãos, eu vou terminar no horário. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregava para seres observados os decretos que havia sido estabelecidos pelos apóstolos em Sião, lá em Jerusalém. Aquilo que Paulo e Barnabé haviam discutido no capítulo de número 15. E de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em números, porque eles precisavam pregar para os judeus, mas os gentios estavam aceitando a fé. E pelo Paulo e Silas ali pregando a palavra do Senhor, e Timóteo junto com eles, a obra do Senhor estava sendo propagada, pessoas estavam sendo alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pessoas estavam sendo transformadas pelo poder do Evangelho, a qual Paulo era alguém que não pregava, que era alguém que estava fora, na contramão, mas o Senhor foi lá na contramão e disse, Paulo, de perseguidor você vai ser perseguido por amor ao meu nome. Indo mais além, versos 6, 7 e 8. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Sabe o que é isso? Sensibilidade. Porque quando Paulo tenta um caminho, o Espírito Santo fala para ele não. Paulo não vai dobrar o joelho dizendo, Senhor, se for da tua vontade, usa um profeta. Paulo obedece. E o que tem de crente desobedecendo a voz do Senhor, querendo ouvir voz de homem, e o que tem de crente desobedecendo o chamado do Senhor para vir na igreja, porque eu quero uma confirmação. Ei, confirmação foi Deus que já te deu. E Paulo, quando ele ouve a voz do Senhor dizendo assim, Paulo não vai. Paulo ele não vai assim, eu vou lá para o culto de quarta-feira, porque alguém vai pregar e Deus vai falar para mim que é para mim ir. E Paulo não, fala assim, Senhor, eu obedeço, porque eu sou lavado, remido. O Senhor falou comigo uma vez é suficiente para me obedecer a tua palavra. E o que tem de crente, irmão, que Deus fala, ele fala, Senhor, confirma de novo. Deus fala, ele fala, Senhor, confirma de novo. Para, Deus já falou contigo na oração. Você não precisa ouvir uma profecia para Deus confirmar nada. Deus já falou contigo, então se posicione na presença de Deus. Porque hoje o que tem de crente querendo correr atrás de profeta já está errado, porque a gente não tem profeta hoje. Hoje tem pessoas denominadas batendo no peito dizendo eu sou profeta. Você é mentiroso. Nós entendemos que não existe profeta hoje, porque é nos dado o espírito de profetizar, não é profeta. E o que tem de crente fala, eu sou profeta de Deus. Você é mentiroso, porque Deus não tem profeta nessa terra, porque já tem um Espírito Santo que fala conosco. Indo mais além, e partiu, mas o Espírito de Jesus também não lhe permitiu. Paulo fala, entendi, Senhor. O Senhor tem um propósito comigo neste lugar, aprenda algo. Aprenda algo.
Toda vez que você for para algum lugar, sempre usa essa palavra. Se a tua presença não for comigo, Senhor, não permita eu sair desse lugar. Não vai por conta própria. Não age pelos seus próprios interesses, porque a gente paga preço. Saiba de uma coisa, toda vez que se levantar de manhã, fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita nem eu sair da porta da minha casa, porque eu não quero sair em desobediência. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade, uma cidade. E aqui o negócio começa a ficar mais interessante, é gostoso, irmão. Estava lendo esse texto hoje, e foi agregando conhecimento, e agregando, você não quer parar mais de ler, de aprender. Verso 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresenta um varão da Macedônia. Ele roga dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que interessante. Deus poderia ter usado Silas ou Timóteo para falar com Paulo, não poderia? Deus poderia ter falado ali diretamente no espírito de Paulo, não poderia? Mas Deus tipifica uma própria pessoa do lugar, dizendo para Paulo: é para cá que você tem que vir. Deus mostra um varão da Macedônia, tipificando a própria presença de Deus na Macedônia, dizendo para Paulo: Paulo, atravessa para nós a Macedônia e ajuda-nos. Aí eu faço uma pergunta agora. Todos nós aqui somos cristãos, correto? Estamos dispostos a atravessar a Macedônia, sim ou não? Paulo estava querendo ir para a Ásia, mas o Senhor queria mandar ele para a Macedônia. Às vezes nós estamos querendo ir para um lugar, mas Deus está querendo mandar a gente na contramão da onde a gente não quer ir. Estamos dispostos a obedecer, sim ou não? Isso é chamado. Isso é obediência. Porque se o plano original de Paulo fosse a Macedônia, ele teria ido para lá. Ele quis para o lugar que ele escolheu. Ei, às vezes o lugar onde a gente escolhe é bonito, mas o Senhor fala: mas não tem nada de bom. Quando Abraão e Ló se separam, Deus fala o que para Ló? Abraão fala o que para Ló? Pode escolher qualquer lugar. Ló olha e fala assim: aqui é bom, terra boa, água. Mas Deus não estava lá onde Ló escolheu. Então cuidado, os nossos olhos nos enganam, porque às vezes é bom, mas Deus não está naquele lugar. Então cuidado, fica onde o Senhor tem nos direcionado. Indo mais um pouquinho, verso 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Olha o que Paulo frisa: procuramos partir para a Macedônia, concluído que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Paulo entende no seu coração: foi o Senhor que me chamou, foi Deus que me chamou para esse propósito. Verso 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. O interessante é que a Samotrácia, ela é uma ilha do nordeste do Mar Egeu. Ela era um lugar apropriado para os navios atracarem durante a noite, para eles não terem perigo durante uma viagem noturna. Ali os navios atracavam todos os finais de tarde, para que eles não viessem correr riscos, quem sabe pego por uma tempestade durante a noite, e viesse causar algum naufrágio, não. Mas Deus já tinha preparado uma escala certinha. Ei, fique em paz, que quando Deus nos direciona para algum lugar, Deus já preparou os lugares aonde nós vamos colocar as plantas dos nossos pés. Fique tranquilo. Quando Deus nos direciona, Deus já preparou o nosso caminho. Nós não vamos bater cabeça de um lado para o outro, não, porque Deus já preparou para nós um caminho. Exemplo disso, 1 Reis. Quando Deus olha para Elias e fala assim: olha, não vai chover. Elias fala: segundo a minha palavra não chove. Deus fala o que para ele? Desce no ribeiro. Elias fica no ribeiro. A água acaba. Deus fala o que para Elias? Vai atrás da viúva, porque vai lá ter provisão. Deus não deixou Elias morrer de fome. E Deus também não vai deixar a gente morrer de fome. Quando nós estamos obedecendo a missão de Deus. Quando nós estamos obedecendo o propósito do Senhor. Versículo 12. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos ali
alguns dias nessa cidade, a cunho de conhecimento, Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre Magno, tinha estabelecido uma grande colônia grega aqui, e dado a ela o nome de Filipos, e depois os romanos a conquistaram, a qual ela veio fazer parte da Macedônia. Versículo de número 13, aqui é maravilhoso. Verso 13: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falávamos às mulheres que ali se ajuntavam. O porquê que Paulo, ele vai para a beira do rio? Paulo é judeu, Paulo é estrategista, Deus tinha dado estratégia para ele. Porque toda a sinagoga judaica, ela ficava propriamente na beira do rio, para os judeus fazer o ritual da imersão. O que é o ritual da imersão? Todo judeu convertido tinha que ser imerso, e todas as mulheres, quando cessavam os seus costumes, também tinha que fazer a purificação na água. Então, para o judeu não trazer uma sinagoga para cá e ter que ir lá alguém pegar a água, trazer para a sinagoga, não, ele já fazia especialmente na beira das águas para que pudesse ter esse ritual. Então, quando Paulo ele sai procurando um lugar, a sinagoga, para pregar, ele vai na onde? Na beira das águas. Aí hoje a gente fica, Senhor, eu quero pregar. E o Senhor está dizendo, sai para os becos esvalados, que lá tem pessoa precisando ouvir minha palavra. É ou não é? A gente quer pregar na igreja, que é bonito, tem microfone, tem fundo musical, tem crente dando glória, tem crente dando aleluia. E o Senhor está dizendo para nós, sai na beira do caminho, que tem pessoas que não vão dar glória. Talvez vão até te apedrejar, mas o Senhor está dizendo, é lá que a minha palavra tem que ser pregada. É lá que essas almas precisam ser alcançadas. E quando Paulo sai em direção, procurando para se pregar. E o interessante é que para os judeus, eu não vou usar o termo, porque eu nem lembro mais, aonde se fazia reunião de homens, 10 homens ou mais, ou reunião de mulheres, quando não tinha homens, para ali pregar a palavra do Senhor, para ler a Torá, para falar da lei. Mas quando Paulo sai, não há uma sinagoga, não há um grupo de 10 homens, mas havia as mulheres, que ali estavam, falando e querendo ouvir a palavra do Senhor. E as mulheres que ali tinham concorrido, elas se reuniam para ler as Escrituras, e elas acolhiam bem a assistência de algum professor judeu, que chegasse para visitá-las. Então as mulheres estavam ali na beira do rio, na parede, ou encostadas em algum lugar, esperando algum professor, algum mestre, para que pudesse pregar a palavra de Deus para elas, para que pudesse ensinar a palavra do Senhor para elas. Nós vemos um exemplo entre Felipe e o etíope, não é? Que ele está lendo a palavra, mas ele não entende nada, precisando de alguém para pregar ali, trazer a palavra para ele. E será que a gente pode se habilitar dizendo, Senhor, faz-me de nessa terra, um arauto dos céus para essa terra. Senhor, faz de mim um canal dos céus para essa terra. Senhor, faz de mim boca do Senhor para essa terra, para pregar a palavra para aqueles que não estão entendendo da tua palavra, para levar o teu evangelho para aqueles que não estão entendendo do teu evangelho. Irmãos, nós estamos estudando Atos, significa despertamento. É para nós sermos encorajados a ser um Paulo nessa geração, a dizer, eu apanho, mas eu prego, me batem, mas eu prego, eu vou ser caluniado, mas eu prego, se tiver que pregar na rua, eu prego, se tiver que pregar na igreja, eu prego, se tiver que pregar no velório, eu prego, se tiver que pregar no meio da praça, na boca de fumo, eu vou pregar, mas o importante é a palavra de Deus ser levada para 4 cantos dessa terra. A gente não pode ficar acomodado, dizendo, mas Deus tem uma promessa de ser pregador, então vai pregar. Deus falou que eu vou ser pregador da palavra, o Senhor está dizendo, mas aonde precisa de 4 paredes para pregar a palavra? Aonde precisa? Não precisa, irmãos. É o ide do Senhor. Versículo de número 14, vou terminar, falta pouco. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus nos ouvidos, o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O interessante, Lídia, da cidade de Tiatira, que era conhecida por lã e pelo tingimento. Púrpura
Era um tingimento dispendioso. Lídia, ela era temente a Deus, mas ela era uma gentia, que assim como Cornélio, nós lemos lá, já estudamos lá no livro de Atos capítulo 10. Ela cria no Deus verdadeiro e seguia os ensinamentos morais das Escrituras. Não era, porém, uma convertida plena ao judaísmo, mas ela cria no cristianismo, no Cristo ressurreto. Ela cria em Jesus Cristo. E ela estava ali com as demais mulheres. Versículo 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. Versículo 16, depois a gente para. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Espírito de adivinhação. Nós vamos entender aqui, para você ler, não está diretamente ligado ao texto, mas você vai ver que Paulo, quando ele vai para essa cidade, Paulo e Silas, ele chama Timóteo para fazer uma comissão de missionários da palavra do Senhor. Mas quando chega aqui em Troade, não está diretamente ligado ao texto, escrito no texto, mas pelo estilo da escrita, nós vamos ver que Lucas, ele entra aqui e começa a fazer parte da viagem missionária de Paulo. E depois, interessante, a cunho de conhecimento, você vai ver que na próxima viagem missionária de Paulo, Lucas, ele entra em Troade também, ele aparece em Troade para acompanhar Paulo na viagem missionária. Isso é para nós aprendermos um pouco da palavra do Senhor. E Lucas, nós entendemos que Lucas, grego, não era judeu. Lucas, um homem grego, de nacionalidade grega, escreve o evangelho de Lucas para uma pessoa. Lucas não escreveu para o grego, ele escreveu para uma pessoa. E aonde a gente denomina que ele escreveu para os gentios, escreveu para uma pessoa. Lucas, ele escreve o evangelho de Lucas baseado em Marcos, e por ensinamento ali que ele vai aprendendo da palavra do Senhor. E casualmente, a gente não afirma, mas acredita que Lucas escreveu também Atos, por proporções da palavra grega instituída. Mas podemos afirmar que as cartas pastorais foi Lucas que escreveu, pelo ato de como ele escreveu no grego. 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai vendo que foi Lucas a qual escreveu. Um grande homem que acompanhava Paulo, discípulo de Paulo, acompanhando e tomando nota, dizendo: Paulo pregou, Paulo foi preso, Paulo apanhou, Paulo foi chicoteado, Paulo foi batido, Paulo foi isso. Então Lucas, ele enfatiza sobre esse versículo 16, sobre essa mulher, que ela tinha, para nós foi traduzido espírito de adivinhação. Mas Lucas, quando ele escreve esse texto no original, no grego, ele quer dizer que essa mulher, ela tinha um espírito de Piton, ou Pitonzon, que quer dizer cobra. A gente conhece Piton, né? Aquela grande cobra, mas quer dizer aquela deusa da mitologia, que tomava conta do templo, a qual trabalhava com espírito de adivinhação. Então Lucas, quando ele escreve no grego, ele não escreve adivinhação, mas ele escreve a mulher que tinha um espírito de Piton. E nós entendemos que Piton é cobra. E quem é cobra que engana a humanidade? Satanás não é a serpente. Olha como Lucas foi enfático quando ele escreve isso. Olha como Lucas foi bem categórico. É uma mulher, mas o espírito de Satanás habita sobre a vida dela. O espírito de Satanás está operando sobre a vida dela. Indo mais um pouquinho além. Isso é cunho de conhecimento para nós, tá, irmãos? Não é para a gente ficar discutindo, não. E quando Paulo está passando por essa região, e essa mulher começa dando grandes lucros, versículo 17, está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Você sabe o que o inimigo estava fazendo aqui? Você já parou para analisar esse texto? Pastor, o inimigo está confessando com os próprios lábios dele que Paulo e Silas são propagadores do Evangelho de Deus. Aquele que não é contra nós é por nós, pastor. Você acha que era isso que o diabo estava querendo fazer? Estava querendo trazer uma zona de conforto para eles, não pregar a palavra do Senhor. Ei, cuidado com essas bajulações que o inimigo tem lançado a teu respeito. Cuidado,
com essas coisinhas que o inimigo tem tentado trazer sobre nós, dizendo, não, cuidado, porque é para nos deixar na nossa zona de conforto, para não fazer a própria obra que o Senhor nos chamou, porque quando Satanás falava pela boca daquela mulher, dizendo, olha, vais aí um santo homem de Deus, era para Paulo dizer, nós somos verdadeiro pregador da palavra do Senhor, está dizendo, e olha, e dali eles iam embora, mas ele fala, não, o inimigo reconhece que nós somos servos de Deus, e por isso, saia da vida dela em nome de Jesus. Ei, Paulo não perde tempo, você reconheceu, mas saia da vida dela em nome de Jesus. Cuidado. Às vezes o inimigo ele tenta nos enganar com palavras sutis, palavra bonita, e a gente já viu aquele termo chulo que diz aí, a gente cai no conto do vigário, né? Cuidado. O inimigo vem de papo, coloca a mão e fala assim, saia em nome de Jesus. Aqui não. Porque eu vim com um propósito, eu vou cumprir o propósito do Senhor neste lugar. E no mais. E ela fez isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Isso chama-se comissionado, poder e autoridade que o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou, irmão, não foi para fazer entrevista com o diabo não, tá? O Senhor nos chamou para você meter a mão lá no endemoniado e dizer para eles, por que você está aqui? O que você está ganhando? Não interessa para nós. Não interessa a libertação. Saia em nome de Jesus. Seja liberto. Você não tem que ficar dando legalidade para o inimigo ganhar terreno. Você não tem que estar dando legalidade quando você for expulsar o demônio. Coloca a mão na cabeça e fala assim, saia em nome de Jesus. Aqui não. Aqui o nome de Jesus opera. E temos pessoas que querem dar legalidade para o inimigo. O que você ganhou? Para. O inimigo não tem que ter legalidade na onde a presença de Deus habita. Saia. Paulo olha para ela e fala assim, olha, o que deram para você? O que você está ganhando com isso? Paulo fala assim, ei, seja liberto em nome de Jesus, vai embora. Ah, pastor, mas a gente precisa saber para trabalhar. Quem trabalha é Deus, não somos nós. Ah, pastor, mas a gente precisa entender para a gente quebrar. Quem quebra é Deus, não somos nós. Saia em nome de Jesus e acabou. É assim que funciona. E no mais... Versículo 20. E apresentando aos magistrados disseram, esse homem sendo judeus perturbam a nossa cidade. Versículo 21 para a gente entender. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O porquê que aconteceu isso? Vamos voltar lá. O imperador romano Cláudio, no ano 49 antes de Cristo. É isso mesmo, eu posso ter confundido antes ou depois, mas enfim. O imperador romano chamado Cláudio, ele expulsa todos os judeus de Roma e das províncias romanas. E fala para eles dizendo assim, é proibido anunciar qualquer prática aqui dentro. Mas aonde eles trazem ali, entre parênteses, dizendo assim, vocês podem pregar o judaísmo entre vocês, mas vocês não podem pregar o judaísmo para os romanos. E nessa ocasião eles não entendiam a diferença entre judaísmo e cristianismo, porque o cristianismo era novo, era Paulo que estava anunciando para eles ali. Então o judaísmo ali, eles tinham com eles um costume, mas Cláudio, quando expulsa os judeus, dizendo assim, vocês podem continuar tendo a sua fé, mas não queira converter um romano à prática do judaísmo. E os próprios judeus que estão ali, eles pegam Paulo e Silas e começam a dizer para eles, não, eles querem trazer coisas novas para nós, querem descer goela abaixo, querem fazer isso, querem fazer aquilo outro. Eles pegam os magistrados, arrancam a roupa e descem ali os açoites sobre Paulo e Silas, espanca, manda eles para o cárcere interior. Mas aí a gente para e pergunta, se era 4 missionários, por que só 2 apanhou? Não era 4 missionários? Paulo e Silas não chegam? Timóteo já não está lá? E eles levam Timóteo para acompanhar? Nós não lemos aqui que entrou, de Lucas entra? Pelos eles serem gentios, eles não iam apanhar, somente judeus querendo pregar para eles, os romanos. Então por isso que Lucas e Timóteo, eles não entram ali na costa bem dada. Somente Paulo e Silas, por ser judeus.
Aprenda algo. Não é porque às vezes caminhamos juntos, que a mesma luta que cai sobre você vai cair sobre mim. Às vezes é só para nós que Deus precisa tratar conosco. Aprenda isso. Não é porque nós congregamos, que nós sentamos no mesmo altar, que o vento vai soprar para todo mundo. Às vezes é só para mim. O evangelista Rogério não vai. Mas é propósito de Deus para as nossas vidas. Indo mais um pouco. E lhe dando muitos açoites, lançaram na prisão, mandado que o carcereiro guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. O interessante é que nessa ocasião, a prisão ela era dividida em duas etapas. O cárcere exterior, que era ali, vamos trazer para nós hoje, a prisão hoje, a qual nós chamamos de regime semiaberto, onde os presos saem ali para fora, eles têm liberdade de receber visita, os amigos, os parentes. Mas a prisão, o cárcere interior, ele era prisão fechada totalmente. E quando o carcereiro ele coloca Paulo e Silas e prende no tronco, a gente pensa que é assim, né? Não, mas era assim, para você entender, que ali causava desconforto. O tronco era separado ali, o buraco de uma parte do outro, para originalmente causar desconforto neles, para eles ali dizer, não, olha onde eu estou, que eu vim parar, para tentar um certo, vamos dizer assim, um arrependimento. E no mais, irmãos, eu vou fechar a Bíblia, eu vou parar. E no mais. Nós entendemos que quando Paulo e Silas são açoitados, e eles são lançados dentro daquele cárcere interior, aí que o negócio vai pegar para mim e para você nessa noite. A gente vê que Paulo e Silas, eles estão orando e cantando hinos a Deus. Mas a palavra do Senhor diz que à meia-noite, Deus chacoalha aquela prisão, aqueles alicerces, e as prisões de todas são soltas. Posso ensinar algo para você nessa palavra? O que tem de crente que quando é passado pela prova, pisado por alguém, ele vai para o joelho e fala, Senhor, toca. Paulo e Silas não estavam orando para Deus tratar. Paulo e Silas estavam orando em gratidão a Deus. O que tem de crente que quando é provado, ele vai para o joelho. Não, vou orar, Deus vai tratar com o evangelista Rogério. Não, vai aprender que mexeu com o homem de Deus. Para com isso, para com isso. Paulo e Silas, eles não estavam orando e cantando porque eles apanharam, para Deus justificar eles lá dentro da prisão. Não, eles estavam orando, dizendo, Silas, nós viemos aqui para cantar, para pregar, para orar, independentemente de onde a gente estiver, nós vamos fazer a obra, nós não vamos pedir para Deus matar, nós não vamos pedir para Deus envergonhar, não, Silas, nós vamos fazer a obra do Senhor, independentemente do que nós estivermos passando. Então, se você tinha o hábito ou o costume, não, vou dobrar o joelho, Deus vai tratar. Para, essa oração Deus nem ouve. Para com isso. Porque o que tem de crente fala, vou para o joelho. E Deus vai pesar a mão. Deus não vai pesar a mão, porque Deus não é feiticeiro. Deus não é empregado meu nem seu. Deus tiver que justificar, Ele vai justificar, mas Ele não depende da nossa oração para fazer isso. Ele não depende de nós dobrarmos o joelho para fazer isso. Então, quando Paulo e Silas estão lá, os presos lá dentro olhando, Paulo e Silas estão lá, irmãos, rachados de vergão, de um lado e no outro. A carne está dilacerada, mas eles estão lá dentro dizendo, Silas, eu vim com um propósito. Não é porque eu estou dentro de uma prisão com o pé amarrado, mas a obra do Senhor vai ser feita neste lugar, a promessa de Deus vai ser cumprida neste lugar. E eles começam, um canta, o outro ora, depois reveza, o outro ora, o outro canta. E os presos estão lá dentro dizendo, rapaz, que negócio de doido que é esse? Que crente doido que é esse, que apanhou, mas está cantando? Que crente doido que é esse, que está sangrando, mas está louvando? Que crente doido que é esse, que o negócio está feio para eles, mas estão orando? Ei, aprenda isso. Às vezes o Senhor nos leva para lugares, porque às vezes havia uma única pessoa lá, para ouvir a palavra do Senhor, e a gente acaba não querendo fazer. Eu me lembro bem, o ano de 2018, eu trabalhava numa empresa de manutenção, construção civil, estava fazendo curso no Senai para receber classificação daí dentro da empresa, ia ganhar mais, a empresa faliu.
Aí eu lembro que eu fui entregar currículo aqui embaixo, aqui numa empresa. O camarada falou assim: a cozinha tal está contratando. Eu falei: está repreendido isso aí, pai, isso não é para mim não. Isso foi uma porta que Deus abriu. Hoje eu sou cozinheiro, tá, irmão? Isso foi só uma porta. Nunca tinha cozinhado na vida. Eu falei: não vou entrar aí não, pai. Eu era para lavar prato dentro da cozinha. Eu falei: você está dizendo é serviço para o homem de Deus? Não, pai, está repreendido isso aí. Vim para casa, a empresa estava no portão de casa aqui fazendo entrevista. Falei: Senhor, eu sei que a vaga é minha. Os recrutadores que estavam ali, eu falei assim: moça, a vaga é minha, mas eu não quero nem saber o salário, porque eu sei que eu vou me arrepender do salário. Eu só vou entrar lá para fazer a obra. Entrei lá dentro, o salário era de um quilo que eu ganhava assim, o salário foi assim, para você entender. Mas o interessante é que quando eu tinha um salário assim, eu não vivia bem. Com o salário assim, o Senhor falou: eu supro. Eu estou mandando lá, eu supro. Eu lembro que eu entrei dentro daquela empresa, tinha uma moça que estava afastada do caminho do Senhor. A empresa pagava alguém para acompanhar ela, propensa a suicídio, propensa a acabar com a sua vida. Eu lembro que eu comecei a falar do amor de Deus. Aquela pessoa voltou para o caminho do Senhor, voltou para a casa do Senhor, pegou firme com Cristo. E quando a empresa lá dentro me prometeu que ia me classificar, o Senhor falou: agora chega, fui mandado embora. Eu falei: legal, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor me coloca lá embaixo e quando vai melhorar, o Senhor me põe na rua. Eu falei: obrigado, Deus. Aprenda a entender os propósitos do Senhor. Você acha que Paulo e Silas queriam lá dentro da prisão pregar? Não, eles queriam pregar lá fora, mas Deus dizendo para ele: tem preso lá dentro que precisa ouvir minha palavra. Tinha prisioneiro lá dentro que precisava ser salvo. Aí Paulo e Silas falam assim: vamos dar glória, vamos dar aleluia, que Deus vai fazer a obra. E diz que à meia-noite houve-se um grande terremoto. A Macedônia era propensa a terremotos. Mas diz que o alicerce da prisão se abala. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. As portas de todo o presídio se abrem. E o tronco que prendia o pé de Paulo também se abre. Mas sabe o que é o bom testemunho? O exemplo de bom testemunho? Porque qual que é a probabilidade dos presos ficarem dentro da prisão quando as portas se abrem? De 0 a 100. Nula, pastor, nenhuma. Mas diz que nenhum fugiu dizendo: Paulo, eu me converti. Você está entendendo? Os presos nenhum foge porque fala: Paulo, nós somos novos, a gente não vai sair. Nós aprendemos contigo, Paulo, nós não vamos fugir. Nós vamos permanecer aqui na presença, porque nós queremos aprender mais desse Deus que você está cantando e está falando aí, Paulo. Porque nós queremos, olha para você entender, que às vezes quando você está orando dentro da sua casa, tem pessoas ouvindo a sua oração sendo mudada. Alava Xaramaia, Sura Kamanácia. Às vezes quando você está cantando dentro da tua casa, tem alguém ouvindo o seu louvor e sendo tocado pela palavra de Deus. E às vezes a gente levanta de manhã, porque não deu certo no dia anterior, dizendo: eu não vou orar, eu não vou cantar. Deus está dizendo: canta, ora, louva, porque tem pessoas do seu lado, ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu louvor, ouvindo aquilo que você está fazendo. E às vezes a gente fala: eu não vou fazer. Ei, para com isso, porque o Senhor te comissionou para fazer a obra dEle. O Senhor te chamou para fazer a vontade dEle nessa terra. Alava Xaramaia. E quando o carcereiro ele ouve o barulho, ele vai correndo para dentro da prisão. Ele vê que a prisão está com as portas abertas. Ele passa a mão da espada e ele vai cometer suicídio. Porque ele sabia que para os romanos isso era um crime muito grave. Porque ele seria morto na frente da sua própria casa, sua família, os seus entes queridos seriam mortos. Porque ele deixou os prisioneiros fugirem. Mas de repente lá do fundo, alguém olha e fala assim: rapaz, não faça isso. Porque estamos todos aqui dentro. Ele pede uma luz, ele pede assim: ei, me dá uma luz, me dá algo. Quem sabe ele começa a andar cela por cela, pastor Jonas. Fala assim: opa, está aqui. Opa, está aqui. Ei, aprenda algo nesta noite.
Não se preocupe com o terremoto não, às vezes ele vai mover, mas as coisas vão continuar lá dentro. Fique em paz. Às vezes o terremoto vai chacoalhar alguns ambientes, mas as coisas vão ficar lá dentro, não vai sair nada para fora. Fique em paz. Fique em paz. Às vezes você não está entendendo tudo isso, você fala assim, fica tranquilo, é só para abrir portas, mas as coisas estão no devido lugar. Fique em paz. E diz então que aquele carcereiro, ele olha para Paulo e Silas naquela situação, tira para fora, leva eles para dentro de casa, lava os vergões, passa ali remédio. E ele olha para Paulo e Silas e fala assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Verso 31, não vou transcorrer os versículos todos. Paulo olha bem para ele e fala assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Há 5 condições no Novo Testamento para nós sermos salvos. 5 condições para nós sermos salvos. Primeira condição, Romanos 10, 9. Reconhecer Jesus como Salvador. Primeiro propósito. Segunda condição, Romanos 10, 9. Crer no Senhor Jesus para ser salvo. Terceira condição para sermos salvos, Marcos capítulo 1, versículo 15. Abandonar o pecado e ter arrependimento. Isso é um atributo para ser salvo. Quarta condição, segundo o Novo Testamento, para nós sermos salvos. Atos capítulo 2, versículo 38. O que Pedro fala? Tem que ser batizado. É o quarto atributo do Novo Testamento, ou condição para sermos salvos. E a quinta, essa é fenomenal, essa eu amei. Você sabe qual que é a quinta condição do Novo Testamento para nós sermos salvos? Hebreus 12, 14. Todo cristão tem por obrigação de lembrar esse texto. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Para aí, não dá glória. Não adianta eu reconhecer, não adianta eu crer, não adianta eu abandonar o pecado, não adianta eu ser batizado. Se eu não tiver santificação, eu não reconheço Deus. Esse é o principal atributo da palavra do Senhor. Não adianta eu falar assim, eu reconheço Jesus como Salvador. Eu creio que Ele é Jesus. Eu vou abandonar o meu pecado, mas tem que ter uma vida de santidade ao Senhor. Não adianta. O que a palavra do Senhor nos ensina? Sede santo em meia maneira de viver, é isso? Sede santo em toda a maneira de ser, de viver, de andar, de se vestir, de se portar, aonde nós estamos, é a palavra do Senhor que está dizendo. E o ponto principal, pastor, mas Paulo não citou para ele os outros 4 condições, sabe por quê? Paulo só citou uma, e para ele já foi suficiente, crer. Ele fala, eu creio, vou mudar, não vou ser mais o mesmo, vou ser transformado, eu quero conhecer Jesus. Uma única atribuição que Paulo falou para ele, ele conseguiu resgatar as 5. Aí eu te pergunto, conseguimos nesta noite ter essas 5 atribuições do Novo Testamento para sermos salvos? Conseguimos ou não? E aqui um ponto de discussão muito grande, irmãos, mas só para cunho de conhecimento. Aonde para algumas denominações, eles tentam alegar esse texto dizendo que todos daquela casa foram batizados. Não foi isso que fala aqui? Eles pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa, e tomando-lhe consigo naquela mesma hora da noite, levou os vergões e foi batizado. Mas aqui nós devemos entender o texto na sua contextualização. Aonde muitos dizem o batismo de criança, não era isso que Paulo estava dizendo aqui. Os adultos capazes de tomar as suas próprias decisões foram batizados. Não abre aquele colchetes, vamos dizer assim, no texto, onde diz as crianças, não. Aqueles capazes de tomar as suas próprias decisões foram salvos. Já passei do horário, vou terminar. E passando-se no dia seguinte, o que acontece? A palavra do Senhor diz que os quadrilheiros, ou seja, os policiais, os guardas, ele chega para aquele carcereiro e diz assim, olha, manda esses homens embora daqui que não temos nada contra ele. Aí é a hora do cristão. Pastor, mas o cristão, a palavra do Senhor fala que se alguém der um tapa na face dele, ele tem que ceder a outra. Aí Paulo fala, agora eu vou usar o caminho contrário.
O que Paulo faz? Eu sou judeu, não sou? Sou. Mas antes de ser judeu, eu sou cidadão romano. Manda as autoridades que nos espancaram vir até aqui. E elas vão nos liberar. Não é assim que funciona, não. Ei, há momentos que nós temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu. Não é porque eu sou cristão, não. Opa, mas me respeito, porque eu sou autoridade dos céus aqui. Ei, não é assim, não. Paulo olha para aqueles quadrilheiros e fala assim, não, manda os magistrados, manda aqueles que nos mandaram açoitar, vir até aqui. E diz que chega os magistrados, olha para Paulo e Silas e fala assim, nós queremos pedir desculpa por isso. Paulo fala, Jesus mandou ceder, mas quando a gente está certo também, a gente tem que cobrar. Ei, como cristão, passa a exercer seu papel de cristão nessa terra. Porque eu tenho que aceitar, pastor, sabe como é? Sei como é que é, não, exerce seu papel de cristão. Ei, porque você é embaixador de Cristo nessa terra. Você é embaixador de Cristo nessa terra. Nós somos a autoridade de Deus nessa terra. Então passa a exercer o seu direito de cristão. Tem que aceitar coisa nenhuma. Eu sou servo de Deus e a última palavra que prevalece é de Deus. Não é do homem, não é de governador, não é de prefeito, pastor. Mas a palavra diz, nós estamos sujeitos à autoridade do homem. Sim, mas quando vai contra a mão a palavra do Senhor, nós temos que se impor. Nós temos que bater o pé e dizer, não, sou cidadão dos céus, não é dessa maneira que funciona. Alavaxaramaia, suminaia, toqueminácia. Então é noite que o Senhor está nos despertando, irmãos. É noite que o Senhor está trazendo para nós um momento de despertamento, nós se posicionarmos na presença dEle. Eu vou pregar o Evangelho do Senhor. Eu vou fazer a obra do Senhor. Se estiver doendo, eu vou dar glória. Se estiver doendo, eu vou orar. Se estiver doendo, eu vou cantar do mesmo jeito. Porque tem alguém precisando ouvir aquilo que o Senhor colocou nos meus lábios. Para com isso, dizer, pastor, me magoaram. Jesus foi crucificado, nem por isso ele deixou de nos salvar. Para com isso. Pastor, mas pisaram no meu calo. Põe para pisar no outro e dá glória mais alto. Mas continua fazendo a obra do Senhor. Para com isso, eu vou me esconder. Não. O Senhor nos chamou para fazer a obra dele, assim como Paulo, assim como Silas, assim como Timóteo, assim como Lucas. O Senhor nos comissionou para fazer a obra dele. Pastor, mas eu estou na igreja tal, só eu estou sendo pisoteado. Lucas não foi, Timóteo não foi, foi Paulo. Então o Senhor está te chamando para Paulo, está apanhando da glória, porque o Senhor nos chamou para esse propósito. E aqui eu encerro, irmãos, aqui essa parte da palavra do Senhor nesta noite. A cunho de nosso conhecimento. Temos ainda mais 12 capítulos para aprender. Temos mais 12 quarta-feira para aprender até Atos 28. Que você possa ter esse despertamento de querer aprender mais da palavra do Senhor, porque ela é rica. Porque quando a gente lê Atos, a gente só lê o terremoto, né? O restante não importa para nós. Mas nós temos que aprender a valorizar a palavra do Senhor no contexto todo da palavra do Senhor. E saiba, Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita nem eu passar por essas portas. Aprenda isso. É a grande valia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fique com essa palavra no seu coração. Quantos ouviram a voz de Deus nessa noite? Amém.